Boa noite, irmãos. Nós estamos começando um outro culto de estudo bíblico. Vamos gravar um estudo agora. E eu gostaria que você, meu irmão, minha irmã, que está aí na sua casa agora, tire um momento, ore ao Senhor, nós vamos orar. Pegue a sua Bíblia para nós estudarmos juntos, amém? Senhor, nós pedimos a tua bênção, a tua sabedoria, a tua graça sobre nós, sobre cada um que vai estar lendo e aprendendo mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra flua, Senhor. Que o teu bálsamo, que o teu óleo possa fluir através da minha vida e ser bênção na vida do meu irmão e da minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Depois, quando o Gabriel puder, eu vou pedir para desligar o ar. Eu deixei ligado, mas já está sumindo a voz. Meus irmãos, o título desse estudo é A Casa, a Praga e o Cedro, ou o Pau de Cedro. É esse título aí que está aparecendo aí na tela para vocês. E nós vamos ter o texto básico no livro de Levítico, capítulo 14, versículos 33 a 53. Tá bom? Eu vou estar lendo esse trecho agora, é um trecho um pouquinho longo, mas acompanhe agora, pegue a sua Bíblia, amém? Abra aí no Levítico 14, a partir do versículo 33. O título desse capítulo fala sobre leis específicas de purificação acerca do leproso. Mas, a partir do versículo 33, fala específico sobre a casa. Então, fala assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então verá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. Então, primeiro a casa é desocupada, e o sacerdote depois vai ver a casa desocupada. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. E outro barro se tomará e a casa se rebocará. Então, as pedras são retiradas e é feito um novo reboco, uma nova cobertura. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará e, examinando, eis que, se a praga na casa se tem estendido, lepra corredora há na casa, e imunda está. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa, em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até a tarde.
Também o que se deitar e dormir em tal casa, lavará os seus vestidos. E o que comer em tal casa, lavará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar, e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa, porque a praga está curada. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim, espiará aquela casa com o sangue da avezinha e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Amém? Então, nós temos uma palavra maravilhosa. E essa primeira revelação que nós temos em relação a essa palavra, e já foi há muitos anos atrás, quando eu estava lendo esse trecho da palavra, e eu ficava, Senhor, é apenas um ritual, é apenas alguma coisa rotineira que é feito, e isso era para bem do povo, para que as pessoas não se contaminassem. Então, tinha certos rituais e certas leis para que o povo pudesse ser protegido de determinadas enfermidades. E o que acontece? E eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, me revela, fala alguma coisa em relação a essa palavra. E o Senhor foi começando a trazer à minha mente toda a riqueza dessa palavra, desse trecho de purificação. Então, nós temos que a casa, quem é a casa? A casa somos nós. Né? A lepra, essa praga que surgiu nessa casa, é o pecado. Como o apóstolo Paulo fala, o pecado que tenazmente nos assedia, né? O vaso de barro em que essas aves são imoladas é a nossa humanidade, mostra a nossa, que o Senhor fala que do pó da terra ele fez o homem. Então, quando fala de vaso de barro, você também lembra que o apóstolo Paulo fala que Deus preparou vasos de honra e de desonra. Então, fala de utilidade, mas fala do barro, fala da nossa humanidade. As águas vivas, o que são águas vivas? Aqui a ave tem que ser imolada, sacrificada numa água viva, numa água corrente. Não é uma água parada. As águas vivas é o fluir da palavra de Deus nas nossas vidas, que quando a gente lê a palavra e ela é vivificada pelo Espírito Santo, ela vai nos purificando, vai nos limpando, vai nos corrigindo. Amém? O carmesim, esse tecido de cor vermelha, fala do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Certo? Então, quando nós vemos toda essa simbologia de purificação, nós vemos o papel do sumo sacerdote indo até aquela casa, analisando se está bom, se não está, tira a pedra, guarda mais uma semana, tira todo o pó, faz um reboco novo, coloca um novo revestimento. Isso fala que nós, quando entramos na terra, quando nós deixamos o Egito, saímos do pecado e entramos nessa nova terra, que é a nossa novo nascimento encaminhada com o Senhor. Nós temos que guardar a nossa casa, que é o nosso coração, a nossa mente, através da graça e da inspiração do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar, olha, eu acho que tem alguma coisa errada. Tem um pecado aqui querendo crescer. Tem uma tinha, tem uma lepra, tem alguma coisa aqui trazendo contaminação. Então, nós temos que pedir que o sumo sacerdote venha e examine. A palavra de Deus diz, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, quando nós permitirmos que o sumo sacerdote venha e nos examine, veja se tem alguma coisa que está ali crescendo,
que a gente tem que fazer? Tem que obedecer o sumo sacerdote, tem que obedecer o sacerdote que fala, tira essa pedra, tira esse reboco, tira essa atitude, tira esse pensamento, né? Joga fora, guarda aí, vamos ver se vai crescer de novo essa lepra, essa praga, não é? Então, isso são dicas de como o Senhor está preocupado que a nossa casa esteja sempre limpa, sem nenhuma contaminação, sem nenhum pecado, sem nada que possa trazer uma mancha. Amém? Quando o Espírito Santo foi trazendo a revelação desse trecho aqui, e eu fiquei vendo, o Senhor já estava falando da crucificação de Jesus, falando que mesmo após nós termos entrado na terra prometida, mesmo após nós já termos uma casa nova, o Espírito Santo está habitando em nós, nós precisamos fazer uso, usufruir dessa bênção, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João 1,9 tem essa garantia que nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao perdão do Senhor, mesmo quando a gente já entrou na terra nova, né, na terra prometida, mesmo quando a nossa casa já está, nós tomamos posse dessa casa, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós temos que ter esse acesso sempre claro para nós, não deixar que nenhuma lepra, nenhuma contaminação, nada venha nos afastar do Senhor. Amém? Então, a gente vê várias coisas aqui apontando para a crucificação do Senhor. A purificação daquela casa que foi considerada limpa, o que é necessário? Tirar o que está contaminado, fechar, purificar, e tem um ritual aqui de purificação, que é o sangue de Cristo, as duas aves, o vaso de barro, as águas vivas, a palavra, está tudo falando para esse ato de confissão de pecados e de perdão de pecados. E o interessante é que a ave viva fica fora da cidade, e, né, ela fica fora. Então, a gente sabe que Jesus foi crucificado fora da porta em Jerusalém. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, nós vamos agora analisar esse trecho da crucificação de Jesus. Tem 4 trechos aqui, né? Tem Mateus 27, de 27 a 56, Marcos 15, de 21 a 41, Lucas 23, 33 a 49 e João 19, de 17 a 30. Meus irmãos, uma segunda fase desse estudo bíblico seria comparar essas 4 narrativas da crucificação, para ver o que tem de igual, o que tem de diferente, o que chama mais a nossa atenção. Mas nós vamos concentrar agora, pensando aqui nesse ritual de purificação da casa, nós vamos concentrar naquele trecho que fala que que Jesus recebeu o vinho misturado com fel. Então, em Mateus, é o primeiro relato da crucificação. Vamos para o primeiro livro, primeiro evangelho, né? Não sei, o primeiro escrito foi Marcos, mas o primeiro aqui na ordem, que você já está a sua Bíblia aberta, abre Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Então, fala assim, eu não vou ler todo o trecho. Então, a primeira narrativa da crucificação de Jesus no livro de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 27. Fala assim, e logo os soldados conduzindo Jesus reuniram junto dele toda a corte, não é isso? Eles colocam aqui em Mateus, é interessante, começa aí o versículo 27, eles colocam a coroa de espinho, eles debocham de Jesus, falando, tu és o rei dos judeus. É interessante, porque o livro de Mateus foi escrito com a ênfase de falar de Jesus para o povo judeu. Ele é o rei, ele é aquela simbologia, Mateus é o leão
da tribo de Judá. Então, tem essa ênfase aqui na coroa de espinhos, né? A gente vai ver que, de repente, outras narrativas não têm essa ênfase. Mas eu quero ver o versículo 34, que fala assim: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Então, esse aqui fala, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, e ele não quis beber. Esse é o primeiro trecho aqui interessante, porque a gente vai ver que o sangue também foi aspergido na casa com isopo. E a gente tem que esse isopo, essa planta, é a que foi utilizada aqui para dar esse fel, esse vinho, vinho com mirra. A narrativa muda um pouquinho, né? Em Marcos 15, vamos lá para Marcos. Marcos 15, versículo 21. Então, os trechos aí, as referências é Marcos 15, versículos 21 a 41. Marcos 15, versículos 21 a 41. Não tem... Ah, eu estou em Lucas aqui. Só um minutinho. Marcos 15, 21 a 41. Então, no versículo 21, fala assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Né? Aí começa, aqui já começa também a narrativa de Simão Cirineu sendo constrangido a ajudar Jesus. Né? E no versículo 23 fala: e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Aqui, a primeira versão, Mateus, vinho com fel. A segunda, vinho com mirra, mas ele não tomou. Né? Então, vamos agora para a terceira narrativa da crucificação, que é Lucas 23. Estou salientando só esse versículo, tá? Só essa questão do vinho, do isopo, do fel. Tá? É Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 49. E fala assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E no versículo 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, já são os soldados apresentando esse vinagre ao Senhor, em Lucas 23. E a última referência, João, capítulo 19, que fala a quarta narrativa da crucificação de Jesus. Você vê que a crucificação do nosso Senhor está presente nos 4 evangelhos, algumas com mais detalhes, outras com menos detalhes. Eu estou lembrando que teve um livro, acho que do bispo Roberto Macalester, que falava as 7 palavras, né? 7 palavras que Jesus falou na cruz. Isso também dá um outro estudo aí. Então, capítulo 19, versículos, a partir do versículos 17, que fala assim: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E no versículo 28 a 30, fala assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensope, lá chegaram à boca. Então, eles encheram ali de vinagre. Esse ensope seria alguma coisa utilizada para aspergir, para levar um líquido a um determinado lugar. Eu estava vendo no dicionário a palavra isope, ou isopo, né, do grego isopos e do latim isopo. Planta medicinal da família das labiadas, né, e já tem até um verbo, isopar, que é aspergir água benta com isopo em alguma coisa. Então, era uma planta, né, o Gabriel tem aí o símbolo. Deixa eu colocar o óculos aqui para ver direitinho. É isso mesmo, isopos oficiais. Era uma planta que eles mergulhavam ela em algum líquido e aspergia. Né? Até essa palavra, esse verbo é usado para aspergir água benta, né? Seria água santa, água consagrada. Então, nós temos que
dessas 4 narrativas da crucificação de Jesus, nós temos esse vinho dado com fel, outros falam com mirra, outros falam vinagre, né? O Evangelho de João detalha a esponja, o hisopo, né? E o que está se cumprindo? O próprio Jesus falando, para que se cumpra a Escritura. E qual é a Escritura que se cumpriu aqui? Salmo 69, 21. Eu acho que eu não passei isso para o Gabriel, não, mas não tem problema. Salmo, é só um versículo. Salmo 69, 21. Deixa eu achar aqui. Fala assim. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, o título desse salmo é Os Sofrimentos de Davi prefiguram-os do Messias. Né? No versículo 20 fala, afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Então, nesse salmo de Davi aqui, prefigurando esse sofrimento, prefigurando esse fel, esse vinagre, esse líquido que estavam dando a Jesus, ele cumpriu essa escritura, ele fez questão de cumprir essa escritura. Isso é só um detalhe aqui desse pau de cedro usado para purificar essa casa dessa lepra e dessa praga. Nós aqui estamos só enfatizando esse trecho, né, dessa coisa amarga que foi dada, e ele não teve alívio nem no seu momento de dor, ele não teve alívio, ele não quis beber, alguma coisa muito ruim, ou foi como uma afronta. Ou então, se era para... Já ouvi também uma explicação que era para amortizar, como se aquele condenado estivesse recebendo alguma coisa como se fosse um anestésico, esse fel, alguma coisa seria tipo um anestésico, também já ouvi essa interpretação. Então, Jesus não tomou esse anestésico, ele foi até o fim e segurou toda aquela dor, todo aquele sofrimento por amor a nós. Então, voltando lá em Levítico, quando você tem a purificação da casa, quando você tem essa ave imolada, quando você tem essa água viva correndo, eu quero, meu irmão, minha irmã, que você pense, Senhor, eu já atravessei esse mar vermelho, eu já tive um encontro contigo, eu já entrei nessa terra, que é caminhar contigo, que é tomar posse, e ter a minha casa, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 1 e 2, né, que nós temos que apresentar os nossos corpos, o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional, né? E buscar a palavra do Senhor e buscar compreender como seja a boa e agradável vontade de Deus, que é perfeita. Então, já tendo percorrido todo esse caminho, nós temos que pedir sempre ao sumo sacerdote, sempre pedir ao Espírito Santo, sonda-nos, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E não devemos aceitar nenhuma manchinha verde, nenhuma manchinha vermelha, nada que venha nos contaminar, que venha não nos fazer santos e puros diante do Senhor. Amém, irmãos? Essa palavra sobre purificação da casa, sobre santificação, essa palavra tem um detalhe. Quando fala aqui que o sangue era aspergido com esse sopo, então quando lê Levítico e pensar nesse sopo, pensa no sopo lá da crucificação. Pensa no que Jesus estava passando e mesmo assim ele não aceitou nenhum anestésico, nada. Ele foi até o fim por nós. Amém? Pense nisso e pense que aqui em Levítico está sendo dito que está sendo aspergido 7 vezes. E o que quer dizer isso? 7 é o número da completude. 7 é completo. O perdão do Senhor é completo. Se você se desviou, se você não está mais nos caminhos do Senhor, se você se arrepende, se você volta, o perdão é completo. Deus tem
sempre uma nova chance para que a gente volte aos seus caminhos, volte aos seus princípios, volte à sua palavra. Ele não te rejeita. Volte aos caminhos do Senhor. Se arrependa, confesse, peça que o sumo sacerdote venha, olhe a sua casa, veja se tem algum coração endurecido como uma pedra, essa pedra precisa ser retirada. Se o pecado contaminou o seu coração e seu coração ficou endurecido como uma pedra, tira essa pedra, troca, pede, Senhor, dá-me um coração de carne. E aceite esse perdão, porque esse perdão é completo, é número 7, é completude. O perdão do Senhor é maravilhoso, ele nos purifica de todo pecado, né, de toda injustiça. Então, recapitulando, 7 vezes aspergindo aquela casa, perdão completo, remissão completa. Pau de cedro que é usado, nos fala da cruz. O vaso de barro fala da nossa humanidade. Águas vivas fala da palavra. Carmesim fala do sangue de Cristo derramado por nós. A praga ou lepra fala do pecado, que tenazmente nos assedia e nós temos que resistir. Né? E a pedra argamassa, esse reboco, é esse coração que tem que ser, tem alguma coisa ali que tem que ser tirada completamente, tira e joga num lugar bem longe, né? Num lugar fora do acampamento, fora do arraial, fora da cidade, num lugar de esquecimento, não é para ficar revivendo e trazendo aquele pecado para vez ou outra na mente, né? E de acusação, aceitando a acusação do inferno. Não, olha, eu já fui remida, lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Diabo, não vem que não tem, não vem me acusar, não. O Senhor já lançou meus pecados no mar do esquecimento. Então, para terminar, nós vamos ler Gálatas 2, 20 a 21. Depois tem um outro estudo aí só para falar das narrativas da crucificação. Dá um estudo bom aqui. Gálatas 2. Deixa eu achar aqui. Gálatas 2, versículos 20. A folhinha fina. Aqui, Gálatas 2, versículos 20 a 21, que fala assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Então, vamos repetir: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. Esse é o nosso objetivo. Senhor, eu quero mais de Cristo em mim, eu quero mais da Tua presença, mais da Tua palavra, mais da Tua sabedoria, mais da Tua graça, da Tua longanimidade, dos dons do Espírito Santo, bondade, misericórdia, domínio próprio. Né? E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Então, essa vida, essa casa nova, é na fé do Filho de Deus. Não pode ter espaço para nenhuma lepra, para nenhum pecado, para nenhuma contaminação. E pedimos a graça de Deus que Ele nos sustente e nos ajude com isso. Né? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me amou, Ele te amou, Ele nos viu naquela cruz, quando estavam dando fé para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava nos vendo e dizendo: não vou aceitar, eu vou até o fim. Por fulano, por cicrano, por beltrano, por mim, por você. Jesus foi até o fim. Ele pagou um preço. Que esse sangue derramado, aspergido sobre os nossos corações, é perdão completo, é remissão completa. Amém? Nos garante perdão, remissão de pecados e nos garante uma nova vida. Amém? Então, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que essa palavra possa entrar no seu coração. E quando você for ler o Velho Testamento, pense, o Velho Testamento aponta para o Novo. Amém? Então, aquilo que está aqui na palavra fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia com essa expectativa que Deus vai te trazer muitas revelações na palavra e vai alimentar o teu espírito. Amém?
Senhor, nós colocamos diante de Ti essa palavra, esse estudo, queremos reconhecer a Tua obra salvadora, queremos reconhecer e agradecer pela Tua crucificação, porque Tu foste até o fim, pagaste um preço altíssimo por nós. Muito obrigada pela purificação dos nossos pecados, muito obrigada porque se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar de todo o pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por esse privilégio, que é podermos ter o Teu Espírito Santo habitando na nossa casa, tendo o Espírito Santo e o Senhor Jesus nos mostrando, olha, isso aqui está contaminando, isso aqui não é bom. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ser sensíveis à Tua voz e sermos também, acima de tudo, Senhor, obedientes, Senhor. Aquilo que tem que ser retirado, seja retirado, Senhor, seja jogado num lugar de esquecimento e caminhemos em novidade de vida, porque Tu, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Seja esse o nosso objetivo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana abençoada, amém? Deus nos abençoe. Fiquem na paz.